Um homem de barba e cabelos desgrenhados caminhava cambaleando, prestes a ser atingido por um caminhão que vinha em sua direção. O impacto era inevitável. Alguns meses antes, aquele mesmo homem, chamado Haru, estava barbeado e bem arrumado, trabalhando em um escritório. Naquela época, reclamava com o chefe sobre a falta de funcionários, dizendo que não conseguia acompanhar a carga de trabalho. O superior, com total indiferença, apenas colocou a mão em seu ombro e respondeu que ele precisava se esforçar o dobro. Haru protestou, lembrando que já estava há 3 dias sem voltar para casa. Mas o chefe apenas repetiu sua ordem e o deixou sozinho para continuar o serviço. O tempo passou. Da manhã, já eram 11 da noite. Haru permanecia no escritório escuro, abatido e exausto. De repente, as luzes se acenderam. Quem entrou foi o presidente da empresa, acompanhado de uma mulher a quem tentava impressionar. Surpreso, ele comentou que não esperava ver alguém ainda trabalhando. Ari, a amante do presidente, lançou um olhar de desprezo para Haru, considerando-o um fracassado por estar ali quando todos os outros já haviam ido embora. No íntimo, Haru queria dizer que só estava naquela situação porque o próprio presidente havia cortado metade dos funcionários. Ari sugeriu, sem piedade, que ele fosse demitido, já que não conseguia dar conta do trabalho. O presidente, sem pensar 2 vezes, concordou e avisou que ele não precisava voltar no dia seguinte. Naquele instante, o mundo de Haru pareceu desmoronar. Mas o presidente só pensava em impressionar a mulher ao seu lado com sua suposta firmeza. Haru implorou para não perder o emprego, o que apenas irritou ainda mais o presidente. Ele respondeu que não tinha direito algum de questionar sua decisão e deixou a sala, prometendo à amante que compraria uma bolsa cara com o dinheiro economizado ao se livrar de um funcionário inútil. Tentando se convencer, Haru pensou que talvez aquilo tivesse sido apenas uma encenação para agradar Ari, e que, no fim, não seria demitido de verdade. Na manhã seguinte, o chefe confirmou, ele estava despedido, e não havia nada que pudesse fazer, já que a ordem vinha diretamente do presidente. De volta ao apartamento, Haru passou dias deitado no chão, remoendo o tempo desperdiçado no escritório. Sentia-se inútil por ter sido descartado sem a menor consideração. Aos poucos, o lugar foi se enchendo de lixo. Quando verificou suas economias, percebeu que já não tinha mais dinheiro. Agora, seu cabelo crescia sem controle, a barba estava desgrenhada e olheiras profundas marcavam seu rosto. Na manhã seguinte, saiu pelas ruas em busca de emprego. Entrou em uma empresa, mas não foi aceito. Tentou em várias outras, uma após a outra, mas recebeu apenas recusas. Sua esperança se esgotava, e já quase não reagia à espiral de fracassos em que caíra. Em meio a uma caminhada sem rumo, encontrou seu antigo chefe. O homem o abordou, dizendo que a empresa estava enfrentando dificuldades desde sua saída e exigindo que ele fizesse algo a respeito. Haru se surpreendeu e respondeu que não tinha culpa, afinal, não havia saído por vontade própria. Nesse momento, uma porta de carro se abriu e revelou o presidente. O chefe acusou Haru de ser o responsável pelos problemas da empresa, já que não teria passado suas tarefas corretamente antes de ir embora. O presidente o reconheceu como o funcionário que encontrara trabalhando sozinho. Com arrogância, ameaçou processá-lo caso não retornasse. Haru respondeu, indignado, que tinha sido demitido de forma injusta. Mas o presidente, com um sorriso debochado, disse que ele não tinha provas disso. Chamou-o de inseto insignificante e ainda prometeu explorá-lo com horas extras não pagas, caso voltasse. Haru não suportou mais e partiu para cima do homem, decidido a acertá-lo com um soco. Mas o presidente apenas o empurrou, lançando-o para fora da calçada. Haru virou o rosto e viu um caminhão se aproximando. O impacto foi inevitável. No chão frio do asfalto, percebeu a morte chegando e se arrependeu profundamente. Então, algo estranho aconteceu. Cinzas tocaram seu braço. A dor o despertou, e, ao abrir os olhos, percebeu que agora tinha cabelos brancos e marcas espalhadas pelo corpo. Confuso, olhou ao redor e viu que estava no topo de uma pirâmide, sentado diante de um altar. As cinzas que cobriam tudo vinham das tochas que cercavam o local. Um xamã surgiu diante dele, entoando palavras em uma língua incompreensível. Atrás, discípulos encapuzados rezavam. Haru pensou no momento de sua morte e percebeu que havia sido levado para outro mundo. Uma sombra gigantesca tomou forma às suas costas. O xamã e os seguidores se ajoelharam. Haru virou-se e viu um lagarto colossal, maior até que a plataforma onde estava. Naquele instante,
compreendeu que era parte de um sacrifício. A criatura abriu a boca imensa e o engoliu. Mais tarde, acordou com uma gota d'água escorrendo por seu rosto. Estava em um lugar completamente escuro e não conseguia enxergar nada. Tateando, percebeu que seu corpo não tinha ferimentos. Outra gota caiu em sua testa e escorreu até sua boca. Tossiu, mas logo notou o gosto adocicado. Ouviu o som de água pingando em uma poça não muito distante. Seguiu o som e encontrou o pequeno lago, curioso para saber se também tinha sabor doce. Ao provar, confirmou que sim. Tentou entender onde estava, mas logo percebeu que era inútil. Estava em outro mundo, e nada faria sentido. O estômago roncou. Com receio, encheu a mão com aquele néctar e bebeu, torcendo para não ser venenoso. Assim que engoliu, conseguiu enxergar um pouco da escuridão. Surpreso, concluiu que era efeito do líquido. Bebeu mais e enxergou ainda melhor. Logo teve certeza, aquela era a fonte de sua visão. Continuou bebendo até que conseguiu ver todo o ambiente. Descobriu que estava dentro de um estômago imenso, com a dimensão de um ginásio. Ao tocar a parede, sentiu sua textura mole. Ao socar, percebeu que seu punho apenas ricocheteava. A fome o consumia. Queria mais daquilo, mas tinha medo de que fosse ácido e acabasse corroendo sua carne. No entanto, não havia outra opção, e decidiu aceitar que seria sua única fonte de alimento. Mesmo assim, desejava algo sólido. Até que ouviu um baque atrás de si. Virou-se e encontrou uma esfera de orvalho. Ao tocá-la, percebeu que tinha consistência gelatinosa. O estômago roncou outra vez. Ele refletiu se deveria ou não comer, mas logo desistiu da dúvida e a engoliu de uma vez. Surpreendeu-se com o sabor delicioso. A textura lembrava carne, mas derretia na boca liberando suco adocicado, semelhante a frutas. Mais esferas caíram e ele continuou a comê-las. Dias se passaram, e Aru já estava cansado de comer sempre a mesma coisa. Desejava outra fonte de alimento, até que ouviu um estrondo. Dessa vez, não era uma esfera, uma aranha gigante caiu diante dele. A criatura se movia nervosa, procurando por algo. Aru logo entendeu que ela não podia enxergar e que era sua chance de se arrastar para longe. No entanto, não conseguia tirar os olhos do tamanho do monstro, grande como um carro. Quando a aranha entrou em contato com o néctar, conseguiu localizá-lo. Saltou contra ele, que correu em desespero. Não importava para onde fugisse, a perseguição não cessava. Aru acabou encurralado. Viu a boca da criatura, repleta de presas, prestes a atacá-lo. Movido pelo instinto, desferiu um soco. Para sua surpresa, a cabeça da aranha se separou do corpo com o golpe. Ele mesmo ficou chocado. Outra aranha caiu logo depois. Agora, Aru apenas suspirou de tédio. Já era a 50ª que enfrentava. Levantou-se para lidar com mais uma. A criatura bebeu do néctar, notou sua presença e saltou. Aru desviou de sua pata como se fosse algo sem importância e a atingiu com um soco, fazendo-a explodir. Arrastou o corpo e o lançou sobre a pilha de cadáveres, que já formava uma torre do tamanho de uma pequena casa. Estendeu a mão e gotas de orvalho caíram sobre ela. Pensou que talvez sua força descomunal estivesse ligada a beber constantemente daquele líquido. Mais uma vez, bebeu como se fosse um hábito automático. Refletiu sobre como a pele das aranhas era resistente como ferro. Quando outra despencou, decidiu se esconder atrás do corpo de uma delas. Ficou espantado ao ver que a nova criatura cortava aquela pele de ferro como se fosse manteiga. Concluiu que os monstros eram tão poderosos que nem mesmo humanos armados seriam capazes de derrotá-los. Aru refletia sobre como poderia derrotar aqueles inimigos com apenas um soco. Para testar sua força, golpeou o chão com toda a intensidade, tão forte que a aranha no topo da pilha de cadáveres caiu. O que o deixou perplexo foi que o solo continuava intacto, apenas marcado pela impressão de seu punho. Ele sentiu frustração por não ter conseguido abrir sequer uma fenda. Logo outra aranha surgiu, mas o que dominava seus pensamentos era a sensação de que jamais encontraria uma saída. Ele acrescentou mais um corpo à pilha, fruto de sua 93ª vitória contra uma aranha, e começou a temer que, se a montanha de cadáveres aumentasse ainda mais, faltaria espaço para acumular os próximos. De repente, ouviu um som pesado, muito diferente do de uma simples aranha caindo. Virou-se e ficou chocado ao ver um crocodilo gigantesco. Dessa vez, a criatura não precisava sugar energia de ninguém para persegui-lo. Aru desviou da mordida, e o réptil cravou os dentes na parede do estômago. A força era tão descomunal que arrancou um pedaço inteiro de carne do local.
Admirado com o poder daquela mandíbula, Haru passou a pensar em como poderia usar essa fera a seu favor. Queria elaborar uma estratégia de fuga, mas não tinha tempo. O crocodilo não cessava a caçada. Ele sabia que, diferente das aranhas, não seria possível derrotá-lo com um único soco, pois a criatura conseguirá rasgar a parede com facilidade. Então concentrou-se em encontrar um ponto fraco e concluiu que o abdômen deveria ser a região vulnerável. Parou de correr e encarou o monstro. No momento em que ele avançou, Haru deslizou por baixo, posicionando-se atrás. Agarrou sua cauda e o lançou ao chão até deixá-lo de costas. Saltou contra a barriga exposta e desferiu um soco certeiro. Viu a dor no corpo da fera e não parou, golpeando repetidas vezes até que a vida dela se esgotasse. Ficou atônito ao perceber que precisou de 20 golpes para derrotá-la. Com fome, pensou em provar a carne do crocodilo. Acreditava que a região que golpeara tantas vezes deveria estar mais macia. Subiu no corpo e tentou rasgar a pele com as próprias mãos. Para sua surpresa, ela se abriu facilmente, como se fosse papel. A carne, exposta, parecia incrivelmente saborosa. Haru segurou um pedaço, notando a semelhança com frango. Ao dar a primeira mordida, ficou maravilhado. O gosto também lembrava frango. Só lamentava a ausência de temperos. Foi então que notou algo brilhando no interior do animal. Retirou dali uma esfera dourada, do tamanho de uma bolinha de gude. A consistência era macia, e ele se perguntava se seria algum órgão interno. Apertou-a com força até que estourou, espalhando líquido por seu rosto. O sabor era surpreendente, uma mistura de picante, salgado e doce, como um tempero raro. Ele mergulhou a carne no líquido e descobriu um prato ainda mais delicioso. Animado por finalmente provar algo mais próximo de uma refeição de verdade, devorou sem demora. Contudo, o tempero acabou logo, deixando-o frustrado. Voltando-se para a pilha de cadáveres das aranhas, rasgou uma delas em pedaços e vibrou ao encontrar outra esfera dourada. Experimentou e sentiu um gosto cítrico marcante. Ficou animado ao perceber que tinha várias aranhas para usar como tempero na carne de crocodilo. Assim, comeu até sobrar apenas ossos do réptil. Satisfeito e de estômago cheio, sentiu uma energia poderosa correr por todo o corpo. Haru então socou o chão novamente, e dessa vez o impacto abriu acidentalmente um imenso abismo. Assustado, percebeu o tamanho da cratera. Foi quando ouviu o rugido ensurdecedor da criatura que o engolira. A certeza de estar dentro do corpo de um monstro gigantesco se confirmou. O movimento da fera o desequilibrou, e ele acabou caindo pelo buraco recém-criado, despencando até o mar interno. Imaginou que fosse ácido estomacal e ficou aflito para escapar dali. A água começou a girar como um redemoinho, e o pânico tomou conta. Se não agisse rápido, se afogaria. Afundou até o fundo e decidiu abrir caminho com os punhos. Golpeou com força, penetrando fundo no lugar. A dor fez o monstro se contorcer, virando-se de cabeça para baixo. O que antes era chão passou a ser teto, e Haru se agarrou à nova superfície, feliz por não estar mais prestes a se afogar. Lembrou-se de como abrirá um buraco antes e resolveu repetir. Socou o teto, criando uma enorme fenda. A criatura se agitou, e Haru acabou sendo sugado pelo rasgo, lançado para fora através da ferida. Subitamente, estava nos céus, em queda livre. Tentou pensar em uma maneira de pousar em segurança, mas perdeu a consciência antes de tocar o mar. Mais tarde, despertou em uma praia. Verificou o corpo e não encontrou ferimentos. À frente, via o oceano e, logo atrás, uma floresta. Procurou pelo monstro gigante, mas não havia sinal dele. Agora que estava livre, seu maior desejo era encontrar outro ser humano. Caminhou empolgado até topar com uma aranha igual às do estômago, só que mais colorida à luz natural. Sentiu-se cansado só de olhar, mas ainda admirou sua beleza enquanto a criatura avançava. Agarrando uma das pernas, esmagou-a contra o chão repetidas vezes até que morreu. Abriu o corpo em busca de uma esfera dourada, mas nada encontrou. Depois de uma longa procura, concluiu que apenas algumas variantes especiais possuíam aquelas esferas. Seguindo o rastro, encontrou um ninho ao longe, semelhante a um templo de pedras afiadas presas por teias. Uma aranha carregava um humano inconsciente amarrado às costas. Haru correu sem hesitar, desferiu um soco direto no rosto do monstro e rasgou as teias que prendiam o homem. Perguntou-se se ele estava bem, mas não houve resposta, apenas desmaiado, ainda vivo. Nesse instante, várias aranhas cercaram Haru. Uma a uma, ele as derrubou.
Viu algumas tentando se aproximar do rapaz desacordado e correu para protegê-lo, prometendo que não deixaria o único humano que poderia conversar ser ferido. Após eliminar todas, procurou pelas esferas douradas, mas nenhuma apareceu. Foi então que surgiu uma aranha colossal, maior do que todas as outras. Haru ficou espantado com o tamanho, mas também animado. Se fosse uma variante especial, certamente teria uma esfera dourada. Depois de derrotar a rainha e devorar sua carne temperada pela esfera, teve certeza de que aquelas raridades realmente existiam. Reconheceu que a líder tinha um poder impressionante, embora as menores fossem mais ágeis. O homem resgatado, chamado Ido, recobrou os sentidos e agradeceu. Contou que estava a caminho de pedir ajuda quando caiu nas garras das aranhas. Curioso, Haru quis saber o que ele quis dizer com isso. Ido explicou que vinha em nome de uma vila próxima, que sofria ataques constantes de monstros. Perguntou se Haru poderia ser o protetor que todos precisavam. Disse que sua força o tornava o melhor candidato. Essas palavras fizeram Haru lembrar dos chefes de sua antiga vida, que nunca valorizaram seu esforço e o exploraram até o fim, até sua morte. Refletiu que talvez o poder que receberá tivesse um propósito maior. Então respondeu a Ido que aceitaria a missão. Ido, aliviado, prometeu guiá-lo até a aldeia. Haru, no entanto, achava que deixar os corpos espalhados seria desrespeitoso. Amontoou-os em um só lugar, mas, ao se aproximar, notou que um deles ainda se movia. Pisou em sua cabeça, finalizando-o. Porém, o chão não resistiu ao impacto e desmoronou. Ele despencou pelo abismo recém-aberto, engolido pela escuridão, até aterrissar entre pedras que caíam junto e o soterravam. Forçou uma parede até abri-la, decidido a seguir adiante. Ao encontrar um túnel, Haru teve a estranha sensação de estar de volta ao interior de um estômago monstruoso. Como não havia possibilidade de retornar ao ponto onde havia caído, decidiu que a única saída seria avançar ainda mais fundo. Caminhou pelos corredores. Sempre que encontrava duas opções de caminho, escolhia o da esquerda. Durante a jornada, pensava em Ito e sentia um peso na consciência por não ter cumprido a promessa de ajudar sua vila. Desejava que ele permanecesse em segurança até seu retorno. Em certo ponto, deu de cara com uma sala feita pelo homem, ampla e silenciosa. Olhando ao redor, reparou em um espelho. Ao ver seu reflexo, ficou em choque. Seus cabelos estavam brancos e marcas misteriosas cobriam seu corpo. Aceitou, sem saída, que aquilo devia ser um efeito de sua reencarnação. Logo depois, notou um esqueleto vestido com roupas antigas. Não havia sinais de ferimentos, o que o levou a pensar que a pessoa tinha apenas vagado até morrer. Esse pensamento o fez entrar em pânico, e se o mesmo destino o aguardava. Tentou bolar uma saída. Cogitou lançar pedras no teto para abrir uma fenda para fora, mas logo percebeu que isso poderia provocar um desabamento e soterrá-lo vivo. Ao observar os ossos mais de perto, notou um livro repousando ao lado deles. Haru o abriu, torcendo para que houvesse alguma pista de como escapar. Para sua surpresa, o texto continha japonês sobreposto a uma língua desconhecida, como se alguém estivesse tentando traduzi-lo. Mais adiante, encontrou um capítulo sobre o uso de magia. Ficou perplexo. Seria mesmo possível que um livro vindo do Japão moderno ensinasse feitiçaria? Mas, considerando seus cabelos brancos e a quantidade de monstros que já enfrentará, deixou a mente aberta. Com isso, animou-se com a possibilidade. Na tabela de conteúdos, procurou o primeiro passo para se tornar um mago. Seu entusiasmo, porém, virou frustração. A condição exigia manter a pureza até os 30 anos. Sentiu tanta raiva que arremessou o livro contra o chão. Em seguida, arrependeu-se pelo destino solitário do esqueleto ao lado e decidiu dar outra chance à obra. Folheou até o fim, apenas para ler que devia esquecer tudo e descartar o livro. Isso o deixou ainda mais irritado. Rasgou as páginas até que pedaços de papel choveram ao redor, rindo enquanto via a sala se cobrir de fragmentos. Mas o riso cessou quando percebeu que continuava preso. Foi então que o último pedaço de papel caiu no chão e fez o piso brilhar. Haru se viu no centro de um círculo mágico. Assustado, fechou os olhos diante da luz intensa. Ao abri-los, deparou-se com uma jovem caída no tatame de uma casa de estilo tradicional japonês. Aos poucos, a visão clareou e a garota se apresentou como a deusa April. Haru não acreditou em suas palavras, então ela perguntou se faria mais sentido se dissesse que era a autora do livro. Ele pensou que sim, afinal, as instruções o conduziram até ali.
Ela quis saber o que seria necessário para convencê-lo de sua identidade. Haru respondeu que seria mais fácil acreditar se ela fosse um velho sábio. Com um estalar de dedos, a garota brilhou e assumiu a aparência exata que ele descrevera. Haru ficou pasmo por ela ter lido seus pensamentos, e April confirmou que apenas projetava a imagem em sua mente. Ainda assim, ele disse que era impossível aceitá-la como deusa. Com isso, ela voltou à sua forma original e decidiu apelar a outro recurso. De repente, Haru sentiu-se esmagado por uma pressão opressora, como se estivesse sendo soterrado. Então April perguntou se agora ele acreditava. Haru admitiu que compreendia estar diante de algo incompreensível. Curioso, ele quis saber sobre o livro. April explicou que o mostrará aos mortais como uma espécie de brincadeira cruel. Quis ouvir a opinião dele. Haru refletiu que, se fosse outra pessoa, jamais teria rasgado o livro, a não ser alguém como ele, que não via valor em um simples texto japonês. April riu, revelando que essa era justamente a piada. Ninguém daquele mundo teria coragem de destruí-lo. Em seguida, invadiu sua mente novamente e zombou do fato de ele estar preso sucessivas vezes. Haru se sentiu exposto, mas ela apenas gargalhou. Então a deusa perguntou que poder ele gostaria de ter. Haru quis confirmar se falava de magia, e ela respondeu que sim, desde que estivesse nos critérios. Sem hesitar, ele declarou que desejava dominar a magia. April concordou, mas disse que só o daria após um teste. Se fosse bem-sucedido, receberia o dobro do poder que teria ganhado com o livro. Caso falhasse, ainda assim ficaria com a porção inicial. Diante de tais termos, Haru aceitou. A deusa então perguntou qual objeto ele levaria para uma ilha deserta. Ele respondeu que escolheria um smartphone com bateria e internet infinitas. April fez o aparelho aparecer em suas mãos e explicou que quanto mais tempo resistisse no teste, mais poder ganharia. Haru afirmou que havia entendido, e ela o envolveu em uma nova luz. Ao abrir os olhos, estava em um vazio branco interminável. Nenhum sinal de vida, apenas espaço sem fim. Conferiu o celular e ficou impressionado. A bateria mostrava um símbolo de infinito, e a internet marcava 255 gigabits por segundo. Feliz, começou a jogar. Deitou-se entretido até adormecer. Dias depois, já tinha zerado inúmeros jogos e continuava sem sentir fome, sede ou sono. Animava-se ao pensar que poderia passar a eternidade se divertindo. Planejava assistir a todo o catálogo da Netflix na sequência. April reapareceu. Haru a cumprimentou de forma casual, dizendo que fazia tempo que não se viam. A deusa, intrigada, percebeu que ele havia perdido a noção do tempo. Comparou reencontrá-lo a achar um inseto escondido numa gaveta. Então perguntou se ele tinha ideia de quanto tempo passará ali. Sem resposta, ela revelou: 10 anos. Ele riu, achando impossível, mas foi orientado a checar o tempo de uso do aparelho. Ao ver nos registros mais de 90.000 horas ligadas, confirmou que se passará pouco mais de uma década. Ficou chocado. April comentou que outros humanos suportavam apenas 3 dias no vazio. Ele respondeu que teria enlouquecido sem o celular. Imaginou que resistiria apenas 72 horas, mas, no fim, ficou mais de 10 anos. A deusa, surpresa, parabenizou-o por concluir o teste. Haru, no entanto, sentiu que trapaceara, já que o tempo passou sem que ele percebesse. Ainda assim, April perguntou qual magia ele queria como prêmio. Ele se imaginou manipulando todos os elementos e declarou que queria ser o humano mais forte do mundo. A deusa riu de sua modéstia e concordou. No instante seguinte, Haru foi envolto em energia brilhante. April disse que, além do poder prometido, ele teria potencial de crescimento no futuro. Antes que pudesse perguntar o que isso significava, retornou às ruínas, exatamente no momento em que rasgara o livro e o círculo mágico aparecerá. Tentou usar sua nova magia, esticou os braços, concentrou-se, fez poses diferentes, mas nada funcionava. Frustrado, gritou, e os destroços do teto começaram a despencar. Um pedaço atingiu seu nariz, fazendo-o espirrar. O impacto abriu um buraco na parede. Ao notar a chance de escapar, escalou até alcançar um campo gramado. Inspirou o ar fresco e contemplou árvores e montanhas, embora decepcionado por escapar apenas com sorte e esforço, sem recorrer à magia. Nesse momento, ouviu pássaros assustados. No horizonte, surgiu o mesmo lagarto gigante que o engolira antes. Mesmo à distância, sua presença era colossal. Acima da criatura, um círculo mágico se abriu e disparou um feixe de energia que devastou tudo diante dela.
Aru lembrou-se das palavras de April, que interpretara sua vontade de ser o mais forte como humildade. Agora compreendia. Não havia desejado ser a criatura mais poderosa, mas sim o humano mais poderoso. Observando o caos, achou que parecia uma criança destruindo brinquedos na areia. Decidiu que não deveria se envolver. Mas, ao ver o monstro arrasando casas de madeira, não hesitou, correu em direção à vila. No caminho, encontrou Ito, a quem salvara antes. Aru perguntou se aquela fera era o motivo de ele querer recrutá-lo. O homem começou a explicar, mas Aru não esperou. Avançou decidido a enfrentar o inimigo que devastava o povoado. Aru então percebeu pessoas escondidas, ajoelhadas e rezando. Ele gritou para que corressem dali imediatamente, mas ninguém se moveu. Ficou claro para ele que não dariam ouvidos a um completo estranho. Resolveu, então, afastar o monstro por conta própria. Com voz firme, provocou a criatura, perguntando em tom irônico se o estômago dela estava em ordem. O monstro o reconheceu e rugiu, tomado de fúria. Passou a persegui-lo com violência enquanto Aru corria, refletindo que, ao menos, agora a fera estava longe da vila. De repente, ele parou e encarou o inimigo de frente. O monstro tentou esmagá-lo com a pata, mas Aru desviou com rapidez. Em seguida, saltou em direção ao olho da criatura e desferiu um soco poderoso, fazendo com que a besta tombasse de lado. O animal se ergueu novamente, soltando um grito ensurdecedor que obrigou até os aldeões a taparem os ouvidos. Alguns chegaram a desmaiar com a intensidade do som. Aru, sem hesitar, correu contra a criatura e acertou-lhe o maxilar com outro soco, forçando a boca a se fechar. Porém, frustrou-se ao perceber que, apesar de interromper o grito, o golpe não havia causado dano real. A fera tentou atingi-lo com a pata, mas ele escapou mais uma vez. Decidido a ir com tudo, preparou-se para um ataque direto. Foi nesse momento que o corpo dele travou, como se engrenagens invisíveis tivessem emperrado dentro de si. Em pleno ar, o rabo do monstro o atingiu com força, arremessando-o contra várias árvores. Atônito, Aru se perguntou o que estava acontecendo. Tentou novamente atacar, mas o mesmo bloqueio o paralisou, e, mais uma vez, foi atingido pela cauda. Isso se repetiu várias vezes, até que ele compreendeu. Sempre que estava prestes a usar toda a sua força, seu corpo congelava. Pensando nos aldeões, Aru insistiu. Precisava derrotar o monstro de qualquer forma para protegê-los. Saltou em direção ao inimigo, mas novamente ficou imóvel. A criatura, já prevendo isso, ativou um círculo mágico e lançou um raio de energia contra ele. Ferido e confuso, Aru mal conseguia se recompor. Nesse instante, April surgiu diante dele. Disse que lamentava e, em vez de explicar de imediato, segurou a mão de Aru e a direcionou para a fera. Uma luz dourada começou a irradiar do herói, tão intensa que engoliu até mesmo o monstro. O brilho explodiu em poder, e quando se dissipou, não restava nada da criatura. Atônito, Aru olhou para a própria mão, chocado com a energia que acabará de liberar. Logo percebeu que as marcas em seu corpo estavam desaparecendo. April explicou que aquelas marcas eram um brasão sacrificial, e que, com a morte do predador, o selo havia perdido a função. Aru perguntou por que ela havia voltado. A deusa respondeu que havia 3 motivos. Primeiro, porque percebeu que ele não conseguia usar seu poder, explicando que, ao acumular energia em excesso, o fluxo dele se bloqueava, e ela viera para desfazer esse entupimento. O segundo motivo era mais simples, ela estava entediada. Por fim, o terceiro era para lembrá-lo do teste que havia aceitado. Ao refletir sobre as regras do julgamento, Aru percebeu que nunca tinha declarado sua desistência. Disse à deusa que, se ela quisesse, deveria ter confirmado isso antes de libertá-lo. April riu e afirmou que havia vindo justamente para colher a rendição dele, mas agora não havia razão alguma para que ele desistisse. Ela declarou que permaneceria ao lado dele até o momento em que realmente desistisse. Aru rebateu, lembrando que já havia acumulado 10 anos de poder e que sua energia ainda estava crescendo. Perguntou se isso significava que ela o acompanharia até lá. April confirmou, mas avisou que só o ajudaria mais uma vez no futuro, no instante imediatamente anterior à sua morte, quando a rendição seria inevitável. Nesse momento, Ito se aproximou e interrompeu a conversa, perguntando se Aru havia derrotado o Lorde. Aru percebeu que ele se referia ao monstro e respondeu que sim. Ito caiu em lágrimas de alívio, segurando as mãos de Aru e chamando-o de salvador da aldeia. O herói lembrou-se de como, em sua antiga vida,
era tratado como inútil e menosprezado. Agora, em contraste, via a alegria sincera no rosto de Ito, o que o fez sorrir e dizer que era bom ouvir tais palavras. O aldeão o convidou para ir até a vila. Haru notou que Ito não conseguia ver April. A deusa explicou que os habitantes daquele mundo não podiam enxergar uma divindade como ela. De volta à aldeia, Ito explicou que o monstro derrotado era o Senhor da Floresta, que exigia sacrifícios periódicos. Revelou também que o chefe da aldeia, que antes havia oferecido Haru em sacrifício, estava morto. Não entendia por que o monstro atacara mesmo após a oferta. Haru, em silêncio, suspeitou que tudo acontecerá porque ele escapara das entranhas da criatura. Marco chegou a prometer que facilitaria o pagamento dos impostos, mas acrescentou uma condição cruel. Os aldeões deveriam entregar alguém a ele todos os meses. O pavor se espalhou pela multidão. Haru, já tomado pela raiva, sentia o sangue ferver a cada palavra. Os moradores protestavam dizendo que era impossível, que nem em um ano inteiro conseguiriam encontrar outra vítima. O senhor feudal o silenciou com violência, declarando que todos deveriam ser gratos por terem nascido em suas terras. Empurrou um dos anciãos e ordenou que nunca mais ousassem contestá-lo. Em seguida, pisou sobre o corpo frágil do velho, ameaçando matar todos caso não obedecessem. Os soldados sacaram as espadas, rindo da desgraça alheia, enquanto Marco exigia saber se os camponeses haviam compreendido. O silêncio dominou o lugar. Nesse momento, Haru avançou e perguntou diretamente ao Lorde o que ele oferecia em troca dos impostos cobrados. Marco respondeu que não tinha obrigação de explicar nada a um forasteiro. Haru insistiu, observando em voz alta que era estranho não poder justificar os termos de um contrato para uma terceira pessoa. A provocação deixou o tirano furioso, mas ele acabou respondendo com orgulho, dizia que o que entregava em troca era a honra de servirem ao seu senhor. Acrescentou que dava valor ao povo apenas por permitir que vivessem em suas terras. Cada frase que saía da boca de Marco fazia Haru se lembrar do chefe abusivo que tivera em sua antiga vida. As palavras arrogantes ecoavam como lembranças dolorosas, até que ele não conseguiu mais conter sua indignação. De súbito, ergueu o punho e desferiu um soco direto no rosto do Lorde. O impacto foi tão avassalador que Marco foi arremessado para o alto, girando como um peão antes de se chocar com o chão. April, os aldeões e até os soldados ficaram atonitos. Os guerreiros tentaram reagir, mas Haru os derrotou antes que conseguissem mover-se. Logo em seguida, um pânico tomou conta dele. Havia agido por impulso e agora temia que a aldeia sofresse represálias por sua atitude. Para sua surpresa, as vozes dos moradores se ergueram, não em acusação, mas em gratidão. Eles o agradeceram por ter golpeado aquele que todos odiavam em silêncio. Pediram, então, que lhes emprestasse sua força para se libertarem de vez de pessoas como Marco. Haru não compreendeu totalmente. Foi quando Ito explicou que o contrato com o Lorde se baseava na proteção em troca de impostos, mas que, na prática, essa proteção nunca existia. Suplicou a Haru que continuasse defendendo o vilarejo, pois assim poderiam unir outras aldeias e convencer todos a se livrarem do domínio feudal. Nesse instante, Haru percebeu que, estando em outro mundo, não precisava mais viver sob as ordens de nenhum chefe. Poderia erguer-se apenas com sua própria força. Ele e os aldeões se voltaram para Marco e seus homens, pensando no que deveria ser feito. O tirano, ainda no chão, quebrou o silêncio e perguntou quanto Haru queria, deixando-o surpreso. Marco garantiu que bastava estipular um preço e ele traria imediatamente. O herói recusou, afirmando que aquilo não tinha nada a ver com dinheiro. A resposta simples deixou o Lorde enfurecido, e Haru se perguntou o motivo. Ido explicou que senhores feudais estavam acostumados a pagar resgates quando eram capturados. Haru refletiu-se. Para eles, o valor do resgate equivalia ao valor de si próprios. Ito não tinha certeza, mas admitiu que fazia sentido. Percebendo que Marco ainda buscava alimentar seu orgulho, Haru considerou que aceitar um pagamento não resolveria nada. Na verdade, poderia piorar, pois o tirano provavelmente tentaria se vingar. Então, pensou se haveria uma maneira de esmagar de vez o orgulho do Lorde e assegurar a independência da aldeia. Ele perguntou qual era a moeda usada naquele mundo. O jovem respondeu que era a célula. Haru confirmou se uma célula era a menor unidade, e ao ouvir a resposta positiva, caminhou até Marco e anunciou o valor do resgate, uma única célula. O espanto foi geral. Marco ficou atônito, os moradores arregalaram os olhos e Haru repetiu calmamente sua decisão, deixando o tirano furioso.
Com firmeza, declarou que só voltaria a falar com ele quando aceitasse. Então se afastou. April o alcançou, intrigada, e perguntou por que havia exigido apenas uma célula. Haru explicou que, dessa forma, restavam apenas duas possibilidades para Marco, ou aceitar que valia tão pouco, ou admitir que nem sequer podia pagar uma quantia tão mínima. Recordando sua experiência no outro mundo, afirmou que conhecia bem pessoas assim, indivíduos movidos apenas pelo orgulho e pela aparência. Ser colocado diante dessas duas escolhas seria uma humilhação insuportável. April questionou o que aconteceria se Marco simplesmente se recusasse às duas opções. Haru, confiante, respondeu que ele nem conseguiria imaginar essa saída. Como que para confirmar, um aldeão apareceu correndo, dizendo que o senhor já estava gritando para aceitarem a célula e o libertarem. Haru sorriu, enquanto o mensageiro se surpreendia com a rapidez com que o tirano cedeu. Enquanto caminhava de volta, Haru comentou com April que Marco só mantinha os camponeses vivos para recolher impostos. Pessoas como ele não estavam habituadas a passar dificuldades. Bastava serem acorrentadas e sentir um pouco de desconforto para desistirem. Um homem assim não suportava nem o menor dos sofrimentos. O herói então afirmou que a parte realmente interessante estava prestes a começar, e April, rindo, chamou-o de gênio. Ao se aproximar de Marco, Haru disse que o libertaria assim que o pagamento fosse feito. O Lorde, com voz arrogante, gritou que jamais carregaria consigo uma quantia tão insignificante e que gente comum jamais compreenderia os costumes refinados da nobreza. Acrescentou que mandaria sua família trazer o valor. Haru manteve a calma e apontou que ele ainda se mantinha presunçoso mesmo naquela situação. Marco, então, perguntou o que deveria fazer, já que não tinha moedas consigo. O herói respondeu que ele teria de redigir uma nota promissória. O tirano sorriu, acreditando que enfim seria libertado, mas Haru mantinha em seu olhar a certeza de que tinha algo planejado. Pediu papel e caneta, e Ido lembrou que talvez houvesse na casa do chefe da aldeia. Correu, pegou o material e colocou diante de Marco. Nesse momento, Haru afirmou que não tinham caneta, por isso a carta teria de ser escrita com sangue. O Lorde se enfureceu, mas Haru declarou que, se não gostava, poderia ir ele mesmo buscar a pena. Então perguntou a Ito quanto tempo demoraria. O rapaz explicou que seriam necessários 6 dias de viagem até a cidade. Haru concluiu que, nesse caso, Marco teria de passar uma semana amarrado. O desespero tomou o tirano, que logo aceitou usar sangue. Haru lhe entregou uma pequena lâmina. April se preocupou em voz baixa, questionando se era seguro colocar uma arma nas mãos do inimigo, mas o herói respondeu que não havia motivo para receio. Se Marco tentasse fugir, bastaria espalhar a notícia de que não fora capaz de pagar sequer um resgate de uma célula. Além disso, ele sabia que poderia contê-lo com facilidade. Os soldados do tirano foram soltos, e Marco, enfurecido, acabou usando o sangue de um de seus guardas para redigir a carta. Entregou o documento a Haru, que o repassou a Ito sem sequer verificar. O jovem perguntou por que não conferiu, mas Haru explicou que, caso estivesse errado, bastaria divulgar a história do resgate não pago. April, surgindo ao lado dele, comentou que, por ainda não saber ler a língua local, escapara por pouco daquela situação. Marco e seus homens partiram em uma carruagem, prometendo vingança. Ito quis saber se a carta realmente serviria de algo. Haru respondeu que sim, pois funcionaria como um escudo para a aldeia. O Lorde era obcecado por reputação e fama, e se viesse à tona que ele fora resgatado por apenas uma célula, outros senhores e até mesmo seus próprios súditos o desprezariam. A carta de sangue seria a prova. Era nesse detalhe que residia seu verdadeiro valor. Ao entenderem, os aldeões explodiram em comemoração. Até April parecia tomada pela alegria. Haru, contudo, declarou que o próximo passo seria reunir recursos para conquistar de vez a independência. Enquanto seguiam por uma trilha na floresta, Haru comentou que seu cabelo havia crescido bastante. April observou que era um incômodo os humanos não poderem controlar o comprimento dos fios. Ele concordou, dizendo que gostaria de mantê-los sempre no tamanho ideal. A deusa sorriu e perguntou se ele não ficaria desesperado caso o cabelo parasse de crescer. Haru respondeu que só se percebe o valor de certas coisas depois de perdê-las. April riu e ofereceu-lhe uma bênção para que jamais ficasse careca. O jovem herói caiu de joelhos e agradeceu com fervor. Ela prometeu proteger suas raízes enquanto ele vivesse. Haru, emocionado, perguntou se deveria trazer mais oferendas a partir de então. Enquanto falava,
notou de relance uma aranha perto de si. Perguntou em pensamento se seria apenas um exemplar perdido. Num salto ágil, esmagou a criatura sob seus pés e se abaixou para analisar o corpo. Procurava algo específico, mas não encontrou. Ainda assim, ficou surpreso por topar com algo de tanto valor. April observou e comentou que talvez fosse melhor ele pensar nisso como uma mistura de compostos de alta energia. Ela explicou que, dentro de alguns seres vivos, os nutrientes podiam ser armazenados de maneira especial. Esse recurso era chamado de alencia. Aru lembrou do veneno do baiacu, mas a deusa logo o tranquilizou, dizendo que não representava perigo para humanos. Pelo contrário, era uma fonte de nutrientes e energia. Acrescentou que possuía também um efeito afrodisíaco, mas, como ele já havia consumido grandes quantidades, havia desenvolvido resistência. Em casos raros, a substância provocava outros efeitos, e April destacou que ele tivera sorte em encontrar criaturas raras em sequência. Pouco depois, ele avistou outra aranha e a derrotou de imediato. Continuou caçando várias delas, mas nenhuma trazia alencia em seu corpo. Finalmente encontrou uma e a guardou no bolso. April estranhou ele não a consumir, mas Aru explicou que seria usada como recurso para o fundo militar da vila, já que precisariam preparar suprimentos e armas em caso de conflito. Como os moradores não tinham treinamento, ao menos estariam devidamente equipados. April concordou e, curiosa, perguntou por que ele dependia tanto de combate corpo a corpo. Aru devolveu a questão, e ela insistiu. Então ele mostrou sua magia. Levantou a mão e lançou uma explosão de energia. A onda azul avançou, rasgando o solo até que ele mudou a direção para o céu, evitando um estrago maior. April percebeu que ele tinha dificuldade em controlar tanto poder, o que seria fatal para outros humanos. Aru perguntou se ela conseguia conter sua própria força. A deusa riu da desconfiança e resolveu demonstrar. Estalou os dedos, gesto que ele julgou desnecessário, e disparou magia em seu corpo. Para ele, a sensação foi apenas um leve toque, embora tivesse atingido uma parte sensível. Incomodado, reclamou do ataque, e April quis saber se aquilo não era o que os humanos chamavam de fanservice. Aru retrucou, dizendo que o peito de um homem não servia para esse tipo de coisa e que ela não deveria desperdiçar poder em bobagens. Ela caiu na risada enquanto ele se irritava. Outra aranha apareceu, e ele notou que havia muitas ao redor. April explicou que era porque ele havia destruído o ninho delas, o que ele admitiu ser verdade. Decidido a melhorar o controle, ergueu a mão e imaginou a energia como água sendo regulada por uma torneira. Um feixe menor surgiu em sua palma, e ele o lançou contra o inimigo. O golpe atravessou o corpo da aranha, que cuspiu sangue e explodiu, espalhando vísceras por toda parte. A força foi tão grande que Aru caiu no chão, coberto pelos restos. Mais tarde, estava no lago próximo, tentando se limpar. April observava, dizendo que aquela cena se parecia com um banho típico de fanservice. Aru, incomodado, disse que ninguém acharia aquilo divertido. A deusa riu ainda mais, notando que ele não se importava em ficar no diante dela. O rapaz respondeu que não fazia mais diferença, já que não podia esconder seus pensamentos de uma divindade. Ela gostou da resposta, mas ele resmungou que ficar encharcado era apenas irritante. Sem escolha, pegou algo no bolso da camisa, uma pequena faca. April perguntou o que pretendia fazer e ele disse que iria cortar os cabelos. Começou a aparar a franja e, quando uma mecha caiu no chão, houve uma explosão violenta. Atônito, percebeu que o próprio cabelo liberava energia. April explicou que os fios concentravam uma substância biológica em comum, o que o tornava um ser irregular naquele mundo. Mais tarde, trajando roupas melhores, Aru corria pela floresta perseguido por uma aranha. Arrancou um fio de cabelo e o posicionou no solo, recuando logo em seguida. Quando o monstro pisou sobre o fio, a explosão abriu seu corpo em pedaços. Aru concluiu que o gatilho era justamente arrancar ou cortar o cabelo. Já os fios que caíam naturalmente eram inúteis. April zombou dele, mas ele se curvou respeitosamente ao lembrar da promessa da deusa de que nunca ficaria careca. Enquanto caminhavam, Aru refletia sobre suas descobertas. Disse que os fios explodiam após certo tempo, ao deixar sua mão ou com um impacto. O problema era que, por ainda serem apenas cabelos, não voavam longe. O máximo que poderia fazer era usá-los como minas terrestres. Questionava que outras utilidades poderia encontrar. April então apontou que ele ainda segurava um fio que logo explodiria. Antes que pudesse reagir, o estouro aconteceu. De volta à vila, encontrou todos agitados.
Perguntou o motivo e soube que os moradores estavam empolgados porque as armas encomendadas haviam chegado. Aproximou-se e viu espadas, facas e lanças. Ito o apresentou ao mercador Basil, um homem mais velho e de semblante rígido. Haru estendeu a mão, mas o comerciante apenas o examinou em silêncio, percebendo que não era dali. O rapaz sentiu o peso do olhar, mas Basil afirmou que, desde que fosse pago, não haveria problemas. Haru analisou as armas e achou a qualidade baixa. Ido se surpreendeu com a crítica, mas Basil riu, dizendo que aquele era o padrão para o ferro disponível. Ido confirmou que era a primeira vez que via tantas armas juntas. Haru notou que o preço era justo, mas estranhou a atitude do mercador, que, mesmo com uma venda grande, reclamava. Basil explicou que uma negociação única não traz lucro real. Melhor seria manter transações constantes de menor valor. Para ele, estabilidade era mais importante que uma única fortuna. Exibiu um pedaço de alencia e ressaltou as dificuldades de consegui-la, viagens perigosas, monstros, custos de trabalho. Concluiu que não valia a pena se não houvesse continuidade. Haru refletiu e então retirou 2 alencias, entregando-as a Ito. O jovem hesitou, mas Haru insistiu, dizendo que eram a parte daquele dia e que deveriam ser usadas para garantir alimentos na próxima vez. Preparar-se para uma guerra de independência exigia estoques de comida, além de armas. O mercador ficou boquiaberto. Haru disse que não havia motivo para preocupação, pois poderiam coletar a lençia facilmente. Basil ficou atônito e logo mudou de postura, sorrindo e oferecendo sua ajuda para futuras compras de suprimentos. Haru, no entanto, lembrou das palavras anteriores do mercador, acusando-o de ter subestimado a vila. Basil tentou se retratar, mas Haru não deixou escapar a chance de expor sua contradição. Por fim, o herói relaxou e perguntou quanto custaria. Acrescentou que se tratava de uma negociação grande e que pediria estimativas de outros mercadores. Pediu a Ito que entrasse em contato com Kim, outro comerciante. Diante disso, voltou-se para Basil e pediu um valor. Disse ainda que, se o mercador não quisesse se pronunciar, não haveria problema. Eles não ficariam em apuros por causa disso. Basil, desta vez, ficou sem resposta. A cabeça do mercador caiu, derrotada. Mais tarde, ele deixou a vila enquanto Haru observava. April comentou que ele havia dado uma resposta satisfatória ao comerciante. O herói concordou, mas explicou que esse não era o principal motivo. Como comerciante, o homem era terrível. Mesmo uma pequena negociação podia trazer problemas no futuro, então cada oportunidade precisava ser aproveitada com cuidado. Ele podia menosprezar uma vila remota, mas não havia necessidade de demonstrar isso de forma tão evidente. April observou que, com sua postura, ele acabou irritando o cliente e quase perdeu o negócio. Haru, por sua vez, refletia sobre a futura luta pela independência enquanto os moradores testavam suas novas armas e armaduras. Não podia confiar a vida de todos a pessoas de segunda linha como aquele mercador. Logo, Haru foi conduzido à antiga residência do chefe da vila. A casa era relativamente simples, exceto pelos totens nas colunas e crânios pendurados na porta. Pedindo licença, ele abriu a porta e entrou, surpreso ao ver inscrições no chão de madeira com um ar quase cultista. Definitivamente, não era algo comum. Lembrou-se dos rostos animados dos moradores, pedindo para que liderasse e utilizasse a casa do chefe. No entanto, a residência precisava mais de reforma do que de limpeza. Haru começou descartando objetos inúteis. April, como sempre solícita, ofereceu ajuda. Ela não se importava com o trabalho e queria tornar o lugar confortável para ela também. Haru se curvou em agradecimento. Num estalar de dedos da deusa, a sala se iluminou, revelando uma TV e um console. O ambiente havia se transformado em uma casa japonesa relativamente moderna. Surpreso, Haru notou o tatame e a TV CRT, exatamente como havia imaginado. April, orgulhosa, garantiu que os eletrônicos funcionavam e ligou a TV. Para surpresa dele, não passava filmes ou programas, mas sim uma transmissão ao vivo de Haru. Ela disse que assistir ao jovem era mais divertido do que qualquer programa. E, para complicar ainda mais, transformou sua imagem em polígonos, em sintonia com a estética do chão e da televisão. Haru tocou o tatame, impressionado. Nunca imaginou experimentar um quarto tradicional japonês em outro mundo. April explicou que todos os materiais necessários estavam disponíveis, exceto a TV. Ofereceu desfazer tudo se ele não quisesse, mas Haru recusou educadamente. Enquanto isso,
Ele pensava em como negociar com Kima, garantindo os recursos necessários à vila e evitando problemas. Ele lembrava das experiências como trabalhador de empresa, contratos ilusórios, promessas de altos salários, apenas para depois limitar os ganhos ou dificultar a saída. Assim, era essencial garantir estabilidade para não depender de mercadores instáveis durante uma possível guerra. Nesse momento, ouviram batidas na porta. Ito entrou para anunciar a chegada de Kima, mas ficou surpreso com a reforma da casa. Haru explicou que queria tornar o lugar mais aconchegante, mas que tinha ido além disso. Antes que pudesse continuar, Kima mencionou algo sobre o contrato do antigo chefe e o senhor feudal, indicando que parecia quase mágico. A confirmação do vilarejo mostrou que, mesmo sem detalhes, a informação seria valiosa para futuras negociações. Haru se perguntou se havia algum documento do contrato. O antigo chefe cuidava de tudo, mas felizmente havia um local onde itens importantes eram guardados. Ele vasculhou o lugar, mas, após a reforma, nada parecia ter sobrado. Sentou-se, desapontado, tocando o tatame. April, divertida assistindo à TV, percebeu a mudança no clima e ofereceu desfazer a reforma, para alívio de Haru. Finalmente, conseguiram vasculhar os itens antigos. Ido lembrou-se de um crânio valorizado pelo antigo chefe, mas nada apareceu na busca detalhada. Haru então se lembrou dos objetos jogados fora ao chegar na casa e correu até o monte de entulho. Lá estava o crânio que procuravam. Notou uma linha no crânio e pensou que o contrato pudesse estar escondido dentro. Ao tentar abri-lo, uma energia negra explodiu, revelando uma entidade parecida com a morte, segurando uma foice curvada. Com equipamentos desconhecidos, ela avançou contra Haru, que reagiu instintivamente. Ele reuniu uma enorme esfera de magia na palma da mão e disparou um feixe descontrolado. A explosão devastou o topo das árvores da floresta e se espalhou pelo vilarejo. A expressão de Haru mostrava surpresa total, incapaz de controlar a força. Enquanto April ria, Ido se preocupava com Kima, que acabará de chegar. O mercador, surpreso e levemente atingido, permaneceu ileso e bem-humorado. Confirmando sua identidade, Kima se apresentou com dignidade. Haru, um pouco pego de surpresa, se apresentou apressadamente. Decidiram então seguir para um local privado. Haru pediu a Ito o maior campo disponível. Felizmente, havia uma grande plantação de batatas próxima, fora da época de colheita. Em pouco tempo, os três estavam no campo. Haru agradeceu Kima pela viagem, e o comerciante apenas sorriu, mencionando que era a primeira vez naquele tipo de lugar. O herói explicou que uma área aberta reduziria a chance de curiosos interferirem na conversa. Haru percebeu que o mesmo princípio se aplicava àqueles encontros em campos de golfe, onde todos podiam ver se alguém estava seguindo. Na verdade, muitas pessoas consideram esses campos mais sigilosos do que salas de reunião apertadas. O comerciante ficou intrigado. Nunca tinha pensado por esse ângulo. Era, na verdade, uma habilidade que Haru havia desenvolvido há muito tempo, ainda como escravo corporativo. Kima elogiou tanto a força quanto a sabedoria do jovem, ouvindo sobre sua vitória contra uma criatura chamada Beast of the Land, ou monstro ambiental, como os locais o chamavam. Haruru não conhecia os termos, mas compreendeu que se referia ao senhor feudal que ele havia derrotado. O nome vinha do tamanho colossal dessas criaturas, comparáveis a massas de terra. Caçar tais monstros normalmente era de alto risco e baixa recompensa, então os chefes de vilarejo os evitavam. Haru, porém, conhecia bem o perigo, tendo quase sido sacrificado para um deles. Considerando isso, era quase um milagre que a vila estivesse intacta, especialmente para uma comunidade tão pequena. Ele não pôde deixar de rir ao lembrar como quase morreu ao chegar ali. A conversa então se voltou à compra de armas, com pagamento em Valência. Haru garantiu que poderia obter o pagamento com suas habilidades. Kima se mostrou feliz em vender mercadorias de alta qualidade, mas apenas por ouro. O jovem ficou intrigado, sem entender por que sua sugestão de pagamento estava sendo rejeitada. A explicação veio: contratos contínuos poderiam ser complicados. Haru percebeu que, para defender a vila após isso, precisariam de sua própria força militar. Pequena ou não, sem o apoio de um senhor feudal, manter pessoal treinado para defesa e trabalhos de longo prazo seria impossível. Uma força separada, capaz de proteger a vila de inimigos, pelo menos no curto e médio prazo, seria essencial. Confiante, Haru mirou mais longe. Retirou outra peça de alencia do bolso e pediu a Kima que o apresentasse a mercenários capazes de protegê-los.
O comerciante ficou impressionado com a visão do jovem líder, escolhendo locais isolados para discussões e imediatamente pensando em contratar soldados. Haru, sem costume de elogios, corou diante da admiração. Kima poderia apresentá-lo aos mercenários, mas não negociar por ele. Cada profissional tinha valores próprios e não gostava de intermediários. Em 1 ou 2 dias, Kima poderia trazer informações verificadas, apesar do pedido inusitado. Haru quis comprar conhecimento e informações úteis para a vila, buscando uma parceria de longo prazo. Kima, surpreso, explicou que, se dependessem apenas de recursos naturais, a economia da vila acabaria entrando em colapso cedo ou tarde. A Lencia não poderia sustentar tudo, precisariam de uma economia autossuficiente. Para isso, Kima precisaria entender a situação atual da vila. Então Haru listou seus recursos, começando pelo Alencia e suas próprias habilidades, sem esquecer de mencionar a bênção da deusa April. Kima pediu ainda que Haru investigasse quaisquer animais que pudessem atacar humanos após a morte do guardião da vila. Haru percebeu que a morte da criatura alterava o ecossistema, fazendo com que monstros e animais selvagens começassem a atacar, algo que antes não acontecia. Ele prometeu cumprir a tarefa imediatamente. O mercador também fez outro pedido, desta vez mais pessoal, que Haru assumisse oficialmente o cargo de chefe da vila. Ele era a razão pela qual Kima se interessava em negociar com a comunidade. Haru ficou dividido, mas April lembrou que era natural se sentir valorizado. Kima pediu que ele convencesse os moradores a aceitá-lo no cargo. Para sua surpresa, Ido e os habitantes o apoiaram imediatamente, alguns acreditando até que ele já era seu líder. Haru confirmou com todos, que garantiram unanimidade e sorrisos calorosos. A partir de então, os membros disponíveis foram designados para patrulhar e estudar a área, ajudando o jovem chefe a identificar mudanças notáveis no ambiente. Durante suas rondas, notaram grandes arranhões em árvores próximas e encontraram um enorme javali selvagem, sinal de que precisariam estar preparados para novas ameaças. Felizmente, o novo chefe lidou rapidamente com a situação, para grande alegria dos moradores. Algum tempo depois, Kima voltou à vila, desta vez trazendo as armas do acordo comercial. Armados com espadas, lanças e escudos, os aldeões aprenderam a caçar outro javali monstruoso, que conseguiram abater sob a orientação de Haru. Logo, criaturas maiores começaram a se aproximar da vila, inimigos semelhantes a enguias do rio e até as sempre temidas aracné. Mas, desta vez, a luta terminou com mais um orbe de Alencia nas mãos deles. Todas as bestas capturadas nos últimos dias foram amarradas e catalogadas para entrega a Kima, incluindo informações sobre onde cada uma fora encontrada. Haru perguntou se o comerciante esperava apenas que eles coletassem informações e não derrotassem os monstros completamente. Kima respondeu que já esperava que fossem capazes, mas ficou surpreso ao ver que os aldeões haviam caçado juntos. Haru confirmou, e os moradores sorriram orgulhosos pelo trabalho realizado. Naquele momento, Kima percebeu que havia subestimado a vila sem Haru liderando-a. Com ambas as partes satisfeitas, eles apertaram as mãos e concordaram em manter uma parceria de longo prazo. Apesar de estarem apenas começando, Kima já trouxe uma nova tarefa: recompensar os aldeões pelo sucesso na missão recente, desta vez em dinheiro, não em trocas de produtos. A menção ao pagamento em ouro despertou grande empolgação nos aldeões, que raramente tinham acesso a dinheiro vivo, algo que Haru finalmente compreendeu como essencial para acumular riqueza e estabilidade. Haru liderou os aldeões, armados com arcos e lanças, e rapidamente derrubaram outro Fury, uma criatura parecida com uma raposa. Enquanto os mais jovens cuidavam das criaturas menores, os adultos aprenderam a esquartejar e preparar peles e couros. Logo, o material processado estava sobre a mesa, e todos estavam animados com o resultado do trabalho conjunto. Pouco depois, um novo comerciante chegou em uma carruagem puxada por cavalos. Ele se apresentou como Kura, viajante e associado de Kima, ali para comprar as peles. Os aldeões se animaram com a perspectiva de pagamento justo e imediato, oferecendo os produtos na hora. Haru se sentiu um pouco constrangido com a atenção do jovem comerciante, mas Kura explicou que estava curioso sobre o chefe da vila, pois raramente alguém da escala deles despertaria tal cuidado de um comerciante. Enquanto a avaliação das peles acontecia, April comentou sobre a sinceridade de Kura, comparando-o aos aldeões admiradores, mas ainda com respeito especial a Kima. Finalmente, Kura partiu, e a vila recebeu uma grande quantia em dinheiro, pequena para alguns,
mas extremamente valiosa para aqueles que quase nunca possuíam nada. Mesmo com o pagamento, os aldeões insistiram em oferecer algo a Aru, que, surpreendentemente, acabou aceitando alimentos em vez de dinheiro. Piles de vegetais, bebidas e mantimentos foram reunidos, suficientes para durar mais de um ano. Entretanto, Aru notou problemas, barris mofados e sacos com furos, por onde ratos haviam entrado devido à umidade. Ele se lembrou de métodos de armazenamento aprendidos em aulas e propôs construir um celeiro elevado que impedisse roedores e evitasse mofo. Logo, um depósito no estilo high floor foi construído no centro da vila, com plataformas e guardas anti-ratos nos pilares. Os aldeões ficaram maravilhados com a inovação, e Aru ofereceu ajuda a todos que quisessem participar da construção. Ido foi o primeiro a aceitar, dizendo que recusar seria rude. Aru, emocionado, pediu apenas um favor em troca, fazendo os aldeões explodirem de alegria. April, observando de cima, comentou sobre a satisfação de trazer alegria genuína aos outros, algo que ela, como deusa pouco reconhecida, raramente experimentava. Aru então refletiu sobre o celeiro. Seria difícil de escalar sem uma escada, dificultando roubos ou violação da segurança. Preparou a estrutura com Marco em mente, certo de que o antigo senhor feudal tentaria algum tipo de trapaça ou exploração do contrato. Não faltavam maneiras de manipular as regras, e o inimigo que enfrentavam era particularmente pérfido. O senhor feudal não hesitaria em cometer atos cruéis e alegar que se tratava de acidentes, um deslizamento de terra sobre um aldeão ou uma horda de monstros atacando de repente. Se tudo fosse coincidência, o contrato tecnicamente não seria violado. Aru não achava que Marco fosse inteligente o suficiente para arquitetar algo assim, mas estar preparado era sempre melhor. Enquanto isso, April saltitava animada, entretida com seu pequeno brinquedo. Aru, rindo da diversão dela, disparava mais uma de suas falas clichês, arrancando risadas da deusa. A brincadeira, porém, foi interrompida pelas chamadas de Ido. Eles traziam uma versão preliminar do que ele havia pedido para construir, completada rapidamente, como era de se esperar para alguém tão respeitado. Quando chegaram à área onde Aru se encontrava, o chefe foi recebido com orgulho pelos frutos do trabalho, uma estátua de madeira em tamanho real de April, mãos postas em oração. A deusa ficou surpresa, enquanto Aru elogiava a semelhança impressionante. Os aldeões ficaram boquiabertos ao ouvir que ele conseguia reconhecer a aparência da deusa. Ainda corada, April sorriu, e os humanos aplaudiram o chefe, capaz de uma façanha tão extraordinária. Aru aproveitou o momento para aconselhar April a parar de se prender ao passado e olhar para o futuro. Voltando-se para os aldeões, ordenou que prosseguissem com o plano. A estátua seria usada para agradecer à deusa que protegia a vila. April sorriu e prometeu considerar, contanto que ele continuasse sendo divertido. Enquanto isso, em outro lugar, Marco impacientemente batia os dedos na mesa, tramando algum acidente para Aru. Mais tarde, Aru recebeu um longo bastão, cuidadosamente confeccionado por Cura, com madeira flexível e resistente, perfeita para um novo tipo de arma. O material da ponta também era de alta qualidade, digno de um cliente valioso para Kima. Os aldeões ficaram animados, mesmo esperando espadas como as de cavaleiros, e Aru explicou suas razões para a escolha. Custo: uma espada de ferro valia 6 bastões de madeira, permitindo equipar mais aldeões simultaneamente. Eficácia prática: ele demonstrou o poder do bastão, fazendo os aldeões alinhar-se e bater os bastões contra o chão. O som agudo e o impacto mostraram a força gerada, e a técnica era similar aos movimentos de agricultura, tornando-a fácil de aprender. Quando o homem mais forte da vila tentou atravessar a fileira, confiando em sua força, caiu no chão após um único golpe, entendendo na prática a eficácia da arma. Aru explicou que, ao colocar lâminas nos bastões e formar grupos maiores, poderiam até enfrentar cavaleiros, levantando o moral de todos. No meio do treinamento, uma Arachnine apareceu na floresta. Os aldeões ficaram apavorados, mas seguiram as instruções de Aru, usando as pontas afiadas dos bastões. Juntos, sincronizaram os golpes e derrotaram a criatura. A alegria tomou conta da vila. Era a primeira vez que haviam defendido-se com sucesso sem intervenção direta do chefe. Aru observava, satisfeito, também admirando a qualidade das armas fornecidas por Cura. Porém, a calmaria durou pouco. Um segundo aracnídeo surgiu, seguido por uma horda inteira, estendendo-se pela floresta. Os aldeões, aterrorizados, foram instruídos a recuar,
deixando Aru sozinho para enfrentar o inimigo. Contando rapidamente, ele estimou cerca de 50 monstros, muitos, mas nenhum desafio real para sua força. Ao investigar mais de perto, April percebeu um observador escondido entre as árvores, os olhos vermelhos e brilhantes acompanhando o ataque das Arachnine. Aru eliminou rapidamente todos os monstros, exceto um que estava oculto. Em um piscar de olhos, ele apareceu atrás do culpado, golpeando-o com força devastadora no estômago. O impacto quase o matou na hora, impedindo qualquer explicação sobre identidade ou motivos. April interveio para ajudar, enquanto o homem revelava ser um domador de monstros da guilda, agindo sob ordens de Marco. O plano era eliminar qualquer potencial ameaça à autoridade do senhor feudal. Ao perceber que sua vila estava em chamas, Aru sentiu um peso enorme no peito e correu para protegê-la. Casas ardiam enquanto capuzes atacavam os aldeões, mas a intervenção rápida de Aru impediu que chegassem perto. Ele enviou os invasores restantes para longe e orientou os feridos a se recolherem, pronto para lidar com a situação. O líder do grupo, um assassino altamente treinado, tentou subestimar Aru, achando impossível que ele tivesse derrotado 50 Arachnine sozinho. Mas, em um instante, Aru lançou para o alto com um soco poderoso, reafirmando sua supremacia. Com um sorriso provocador, Aru pediu que Marco repetisse o que havia dito, enquanto os outros apenas olhavam preocupados para seu chefe. Eles ousaram atacar sua vila, e agora enfrentariam as consequências. Os assassinos avançaram, mas não demorou muito para o chefe lançar todos para longe de sua amada aldeia. Impressionado com o poder de Aru, Marco ficou paralisado, sem conseguir reagir, enquanto Aru avançava para desferir o golpe final. Todos os invasores foram eliminados. Aru refletiu que, se alguém ousasse ameaçar a vila novamente, pelo menos precisaria trazer um guardião. Ele correu para o salão da aldeia e conferiu os feridos. Graças à rápida ação, não houve fatalidades, e todos os machucados estavam fora de perigo. Usaram a lencia para curar os feridos, um verdadeiro remédio milagroso. Uma voz tímida chamou Aru, relatando que os atacantes haviam quebrado suas recém-adquiridas lanças. Os aldeões, orgulhosos por terem derrotado as Arachnine com aquelas armas, ficaram revoltados ao ver os pedaços de madeira. Aru conteve a raiva, sorrindo e assegurando que poderiam simplesmente encomendar novas. Enquanto os aldeões maldiziam o senhor feudal que ousou ferir crianças, Aru pediu um mapa mostrando as residências do inimigo. Pouco depois, Kura apareceu entregando a peça diretamente de Kimon. O chefe observou o mapa com surpresa. Sua vila estava no centro, em comum para um mapa, normalmente focado em cidades ou nações importantes. As 7 residências do senhor estavam marcadas, e Marco residia na mais próxima, sempre pronto para impor sua vontade. Aru agradeceu a Kimon e prometeu visitá-lo pessoalmente para agradecer, mas já planejava agir rapidamente. Os aldeões se organizaram e avançaram até a residência mais próxima. Sem guardas na entrada, mas com muros altos e grossos, parecia quase uma fortaleza. Aru pegou uma lança emprestada e, concentrando sua energia, lançou-a com força devastadora. O projétil atravessou o portão e destruiu camadas internas da residência, deixando todos maravilhados. Enquanto os cavaleiros reuniam-se para conter o ataque, Aru eliminava os mais fortes rapidamente. Com os inimigos principais neutralizados, os aldeões lidaram com os restantes, usando a técnica de grupo que haviam treinado com as lanças. Logo, todos os residentes estavam capturados e amarrados, incluindo Marco, que se mostrava enfurecido e promissor de vingança. Os aldeões apontaram as lanças, exigindo justiça pelas casas destruídas e recusando-se a obedecer às ordens do senhor. Marco, indiferente, desdenhou dos plebeus, o que apenas aumentou a raiva deles. April perguntou a Aru o que ele faria agora, e ele refletiu sobre a última captura de um senhor feudal. Depois de algum tempo, Aru liberou Marco, surpreendendo todos, enquanto a deusa apenas sorria. Marco, indignado, questionou suas intenções, mas Aru reafirmou sua decisão. Nenhum resgate seria pedido. Marco ficou furioso, incapaz de aceitar que um homem comum decidisse seu destino. Aru respondeu com calma que Marco não tinha valor algum. Um homem protegido por fortaleza e cavaleiros, capturado 2 vezes por uma pequena vila. Incapaz de argumentar, Marco deixou o local prometendo vingança futura. Os aldeões se preocuparam com a decisão, mas Aru explicou que ainda tinham controle da situação. Marco fugiu em direção à próxima residência, onde esperavam que caísse em uma emboscada. E assim aconteceu.
O senhor e seus homens foram bloqueados por aldeões armados, capturados novamente. Aru cumprimentou Marco casualmente, agora perguntando aos aldeões o que fariam com o inimigo. Marco ficou incrédulo, mas os aldeões lembraram que eram eles que haviam capturado o senhor. Inicialmente confusos sobre o que decidir, eles receberam um sinal de Aru, que piscou para eles. Ito entendeu e sugeriu, de forma esperta, que deixassem aquele homem insignificante ir embora. Os demais ainda não tinham percebido o plano, mas a sugestão foi aceita, mostrando que o chefe guiava discretamente sua gente até o desfecho que desejava. O significado da ação de Aru se tornou claro quando Marco explodiu em vergonha e raiva. Todos entenderam, uma presa fácil não vale nada. Novamente, Marco foi liberado, correndo para sua próxima residência, xingando e resmungando. Assim que ele partiu, Aru pediu desculpas aos aldeões, reconhecendo o esforço de todos na captura do inimigo. Felizmente, eles não se importaram, já estavam satisfeitos com a humilhação infligida a Marco. O plano era simples, invadir repetidamente, mostrando a frustração do senhor feudal. Rinse Repiat, conquistar o forte, capturar Marco e liberá-lo como alvo insignificante. Quando a última residência caiu, Marco ainda mantinha seu orgulho, mas Aru ponderou sobre o próximo passo. Apesar de tudo, ele não quebraria tão facilmente. Por enquanto, o chefe decidiu encerrar a campanha e exigir um resgate de 1 milhão de céu. Finalmente, Marco considerou um valor digno de sua posição. Havia, porém, uma condição adicional, a completa anulação do contrato com a vila, ou seja, a independência total de Aru e seus aldeões. Eles nem precisaram explicar o motivo. O senhor feudal violava o contrato e explorava continuamente os cidadãos. Aru explicou que suas demandas correspondiam apenas ao valor do inimigo. Convencido de que não tinha objeções, Marco aceitou friamente, considerando que a independência de uma pequena vila era irrelevante. Ainda assim, foi lembrado de que aquela vila minúscula havia derrotado repetidamente. Os termos finais foram claros: 1 milhão de céu, independência e um pacto de não agressão de 1 ano. Marco assinou o contrato, assim como antes, enquanto os aldeões questionavam a eficácia do acordo, temendo novos ataques. Aru os tranquilizou. Marco também queria o acordo. O resgate preservaria seu orgulho, a independência, sua liberdade, e o pacto de não agressão evitaria danos futuros à vila e a ruína de suas 7 residências. Com isso, as condições eram extremamente favoráveis para eles. A vila celebrou sua independência, e April, como sempre, assistiu com um sorriso satisfeito, animada para ver Aru arquitetar novos planos. Para ela, era quase como um assento VIP, observando tudo de camarote. Alguns dias depois, Aru terminou de visitar outra cidade. Notícias sobre a humilhação de Marco já se espalhavam, e outros senhores provavelmente estavam presos a contratos mágicos semelhantes. Marco, agora fraco, perderá influência, e logo precisaria de um novo líder, algo que ele provavelmente não percebera. Aru encorajou April a testemunhar pessoalmente. Ela, porém, considerou a vida de Marco irrelevante perto de seu parceiro. Enquanto conversavam, um aldeão chegou apressado, ofegante, trazendo uma emergência. Aru temeu outro ataque de Marco, mas era apenas o chefe da Vila da Luz vindo visitá-los. Surpreso, Aru descobriu que o velho havia chegado para oferecer a mão de sua filha em casamento. April riu diante da situação. Aru correu para receber o grupo, agradecendo aos aldeões pela espera. O visitante se apresentou como Lloyd, e sua filha, Mina, atrás dele, cumprimentou-o relutantemente, sem conseguir sequer olhar nos olhos de Aru ou sorrir. Lloyd teve que instruí-la a ser mais educada. Claramente, tratava-se de um casamento político. Mina era bonita, mas desaprovava ser enviada para longe. Apesar de sua beleza, seu comportamento mostrava uma filha mimada, pouco acostumada a obedecer ordens externas. Indo para a reunião formal, discutiram termos de aliança. Lloyd ofereceu a filha como parte do acordo, mas Aru riu, aliviando a tensão. Tomaram chá, um luxo proporcionado por Kimon, e Mina criticou seu sabor amargo, questionando as façanhas de Aru e comparando o tamanho de sua vila com a dela. Ito sentiu-se ofendido, mas Aru apenas suspirou, percebendo que Mina ainda não reconhecia o valor dele. April sugeriu ajudá-lo a mostrar suas habilidades, enquanto Aru tentava focar nos termos da aliança. Os visitantes ofereciam tributos regulares de comida e a mão da filha como parte do acordo, garantindo que a prosperidade da vila dependia da prosperidade de Aru. Porém, na realidade,
As outras cidades buscavam proteção sob seu nome. Formar aliança significava assumir responsabilidades adicionais, ampliando o alcance de sua liderança. Considerando tudo, os termos ainda não eram totalmente favoráveis. Aru precisava negociar melhor. April, percebendo a raiz do problema, sugeriu lidar com Mina primeiro, para colocá-la em seu devido lugar. Relutante, Aru concordou e deu sinal verde para o plano. Com um estalar de dedos, o céu mudou de repente. Um mensageiro entrou correndo, alertando que algo estranho acontecia lá fora. O sol estava sendo obscurecido. Aru acalmou todos, explicando que se tratava de um eclipse solar, embora, estranhamente, não fosse o tempo certo para um. April, obviamente por trás do fenômeno, desapareceu do lado de Aru, enquanto um raio de luz brilhante surgiu da direção da estátua. No local, o chefe ouviu uma voz que dizia que sua força vinha da habilidade de se comunicar com o divino. Aru compreendeu. Era uma mensagem dos deuses, transmitindo descontentamento. Ito acrescentou que Mina, ao menosprezar o chefe, havia provocado a ira divina. Lloyd foi instruído a reconsiderar os termos da aliança, demonstrando sinceridade diante dos deuses. Assim que Aru transmitiu a mensagem, a luz dissipou a escuridão no céu, a confirmação de sua conexão divina. Mina permaneceu abalada, enquanto os visitantes prometeram retornar com termos que refletissem sua boa-fé. Tudo isso foi possível graças à intervenção de April, tornando futuras negociações com outras vilas mais fáceis e reforçando a reputação de Aru. Em seguida, April provocou Aru com um estalar de dedos, e ele sentiu algo inesperado, ficando vermelho de constrangimento. Ela lembrou que a prosperidade da vila dependia da dele, provocando mais embaraço. Ele rapidamente se cobriu e fugiu para ficar sozinho, discutindo com April que brincadeiras desse tipo e desejos masculinos não eram interessantes para ele. Apesar de sua relutância, ele reconheceu que precisava aprender a lidar com o poder que possuía. April, porém, recusou-se a ceder, pois no relacionamento deles não havia espaço para concessões. Blushado, Aru aceitou sua condição, decidido a inovar na forma de usar seus poderes de maneira controlada. Dias depois, como esperado, Aru recebeu os chefes das outras vilas. Liderados por Lloyd, eles se ajoelharam, jurando lealdade ao jovem, claramente intimidados pela demonstração de poder do eclipse duplo. Aru os instruiu a levantar a cabeça, garantindo segurança enquanto liderassem vidas pacíficas, e os chefes se curvaram novamente, reafirmando sua lealdade. Durante a discussão dos termos da aliança, os chefes ofereceram suas filhas, cada uma tentando mostrar superioridade. Aru percebeu que casar apenas uma criaria hierarquias indesejadas, e casar todas poderia gerar conflitos internos. Então, adiou o assunto de casamentos políticos, deixando os chefes frustrados. Em vez disso, ele entregou pedaços de tecido a cada chefe, uma bandeira japonesa, símbolo da aliança. Eles foram instruídos a exibi-la visivelmente, para que todos vissem. O estandarte representava a unidade da aliança, e os chefes, lembrando-se do eclipse, aceitaram prontamente a instrução. Com isso, os termos foram finalizados e cada vila retornou para casa. Aru, mais uma vez, divertiu April com suas ações pouco convencionais. Com a bandeira, ele estabeleceu o primeiro passo para criar sua própria nação em outro mundo, uma terra onde seu povo poderia viver com orgulho e segurança. Apesar de ainda ter muito a organizar, ele estava certo de que alcançaria seu objetivo, aprendendo com as experiências do passado para construir um futuro sólido. Aru começaria governando sua própria vila, depois se expandiria para cidades aliadas, eventualmente, consolidaria ainda mais território. Ainda assim, ele recusava todos os pedidos de casamento, mesmo quando havia pretendentes compatíveis. Aru não se deixava levar por interesses políticos, simplesmente não estava inclinado a aceitar essas alianças matrimoniais. April o provocava, chamando-o de exigente para alguém sem experiência romântica. Usando seus poderes, ela leu o coração de Aru e rapidamente compreendeu. Ele não se interessava por outros porque, em seu subconsciente, a deusa, April, era o único foco de seus sentimentos. Surpreso, Aru percebeu que nem ele mesmo tinha consciência desse afeto profundo. April esclareceu que não se tratava de um amor superficial. Ele nutria uma forma de amor genuíno, e ela própria não se opunha a isso. Com um sorriso, prometeu acompanhá-lo até o fim da vida e o instruiu a se tornar um sacrifício do círculo, oficializando o vínculo entre os dois. Enquanto a bandeira do Japão tremulava no ar, simbolizando o início de sua nação,
Aru percorria a vila cumprimentando os aldeões e verificando as colheitas e suprimentos. Quando percebeu a preocupação dos agricultores com a fertilidade do solo, quase se emocionou com a consideração deles e ofereceu sua ajuda. Junto de April, criaram um método aprimorado de fertilização que, embora simples, tinha eficácia quase divina. Tudo isso reforçava a prosperidade da vila, ao mesmo tempo que Aru aprendia a usar seus poderes de maneira equilibrada. Em seguida, territórios maiores foram incorporados à sua nação, cada cidade exibindo o estandarte japonês como símbolo de unidade e proteção divina. Haviam desafios, como monstros e crises locais, mas Aru, com a orientação de April, resolvia todos eles, fortalecendo tanto os territórios quanto a fé do povo. Décadas se passaram, e Aru envelheceu, mas manteve sua sabedoria e vigor. Quando sua hora chegou, April estava ao seu lado, e nos momentos finais, brincaram e discutiram como nos velhos tempos. Aru fechou os olhos com a satisfação de uma vida plena, embora lamentasse não ter tido mais momentos tranquilos com sua parceira. Então, um milagre aconteceu. April restaurou Aru à sua juventude plena. Ele acordou rejuvenescido, surpreso ao se ver novamente como no início de sua jornada. Ito, mais velho, observava perplexo. Aru percebeu que receberá o dom da imortalidade, e com ele a oportunidade de governar indefinidamente, passando experiência e liderança para as futuras gerações. O casal continuou construindo sua nação sob a proteção divina de April. Eles enfrentaram monstros, administraram cidades e incorporaram novos territórios a Nippon, sempre sob o estandarte japonês. O poder de Aru, reforçado pelos sinais divinos que apareciam em seu corpo, garantiu a confiança e a lealdade dos novos membros da nação, que eram até autorizados a participar de peregrinações sagradas e decisões de liderança. Aru tornou-se um líder incontestável, sábio e justo, consolidando uma era de paz, prosperidade e fé. E mesmo diante de desafios e perigos, ele e April permaneceram juntos, provando que a força de um homem pode ser imensurável quando guiada por coragem, inteligência e amor verdadeiro. A jornada seria longa e difícil, mas a deusa abraçaria a fé daqueles que resistissem. Enquanto os idosos realizavam sua peregrinação, os membros da nação cuidariam do território, garantindo que pudessem viajar com tranquilidade. April elogiou a persuasão de Aru, pois por trás de suas palavras havia um plano inteligente, dar espaço aos jovens para assumirem posições de liderança. No mundo governado por hierarquias, sem sua intervenção, os mais jovens e fracos estariam à mercê da exploração. A religião predominante ajudava em seus objetivos, mesmo os poderosos obedeciam às instruções de Aru sem questionar. April, divertida, debochou da fala dele sobre a peregrinação difícil, lembrando que as estradas estavam pavimentadas e limpas de monstros. O local sagrado, chamado de Terra Santa, funcionava como um centro de ensino e infraestrutura. O aprendizado se tornava prazeroso à medida que se envelhecia, e a fé na deusa se consolidava através do conhecimento. Até Marco, anteriormente um lorde problemático, foi reabilitado e tornou-se um respeitado professor na nação. Tudo isso graças à presença real de uma deusa que respaldava Aru. Décadas se passaram. Aru envelheceu, mas manteve sua sagacidade e força. Quando seu fim se aproximou, April permaneceu ao seu lado. Nos últimos momentos, eles discutiam e brincavam como nos velhos tempos, com a deusa provocando-o suavemente. Aru fechou os olhos satisfeito com a vida que viveu, com apenas um arrependimento, desejar mais momentos tranquilos ao lado de April. Então, algo extraordinário aconteceu. April restaurou Aru à sua juventude plena. Ele abriu os olhos e se viu tão jovem quanto no início de sua jornada. Para surpresa de todos, inclusive de Ito, que estava muito mais velho, Aru havia recebido o dom da imortalidade. Ele saltou da cama e correu para o espelho, ainda incrédulo, mas tomado por um vigor renovado. Com essa dádiva, Aru continuou governando a nação por muitos anos, passando liderança e experiência para os jovens enquanto mantinha a estrutura que havia criado. Entre os visitantes estavam Kura, ansioso para aprender, Marco, agora leal, e Ito, feliz por servir novamente sob seu comando. Aru, porém, insistiu que todos permanecessem aposentados para preservar o sistema que haviam construído. Quando uma discussão ameaçou surgir, April colocou a mão em seu ombro e disse: "Faça o seu melhor no desafio estendido." E assim, Aru, rejuvenescido e imortal, foi forçado a continuar governando, guiando sua nação com sabedoria, coragem e o apoio da deusa, sempre preparado para os desafios que viriam.